Senhor, nós queremos ouvir a Tua palavra. É lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. Que o Teu Espírito Santo gere em nós agora uma compreensão completa daquilo que o Senhor quer nos trazer como ensinamento nessa manhã. Nós queremos consagrar o nosso coração, a nossa mente a Ti, e declararmos e pedirmos ao mesmo tempo que o Senhor fale conosco. Nos abençoe, é a oração que nós Te fazemos, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém? 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Eu quero fazer uma leitura desse texto na linguagem corrigida, e eu gostaria que você abrisse o seu coração para entender essa palavra. 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1. E diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E esta menina disse à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta, quem está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para que eu restaure um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que ele busca ocasião contra mim. Verso 8. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasga as suas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Esse cara é crente. Pensa um texto, pastor Márcio, que tem muita gente que sabe por que nasceu. Pensa um texto que tem pessoas que têm convicções claras de quem são. É preocupante quando você vê o rei de uma nação, que é a maior força da época, preocupado, temeroso, porque não reconhece e não sabe o cargo que tem. Mas eu quero louvar a Deus porque naquele período tinha um homem chamado Eliseu, e ele usa essa expressão: está preocupado por quê? Deixa vir até mim, até Israel, e ele vai saber que há homem de Deus aqui. Eu creio que tudo que as trevas precisa ouvir nessa manhã é nós declararmos isso na nossa casa. Aqui há homem de Deus, aqui há mulher que tem vida com Deus. Aqui não é um lugar de pessoas perfeitas, pessoas que não cometem erros, pessoas que não cometem falhas, não. Mas aqui tem pessoas que sabem quem são em Cristo Jesus, pessoas bem resolvidas, pessoas que tiveram um encontro real com Cristo, que perceberam que até as suas dificuldades, as suas crises, fazem muito sentido para o propósito que vão viver. Eu creio, e até conectando intencionalmente esse Setembro Amarelo, que é um mês que traz uma conscientização das nossas questões emocionais. Eu creio que tudo que Deus quer gerar em nós é uma expectativa espiritual, um coração quebrantado e uma vida emocional ajustada, para que a gente viva dentro da nossa casa e nos ambientes da nossa família os propósitos que Deus tem para a nossa vida. Eu não tenho dúvida alguma que a nossa geração é a geração daqueles que tiveram a chance
de se encontrar em Cristo Jesus. E todas as dificuldades que de repente nós enfrentamos, tanto do ponto de vista financeiro, espiritual e emocional, nós podemos fazer com que os nossos filhos, a descendência que vem depois de nós, não sofra o que a gente sofreu. Porque o Senhor tem nos vacinado, tem buscado abrir os nossos olhos, para que a gente possa descobrir quem nós somos em Cristo. E a palavra dessa manhã, ela tem como objetivo gerar em você uma expectativa e uma perspectiva, que até as suas dificuldades, elas fazem parte de um propósito maior de Deus em você. Você não está aqui passando uma luta, uma dificuldade, porque o diabo, ele pode fazer o que quer da sua vida. Quem é o diabo para tocar em você, ou para tocar em mim, se ele não fizer isso apenas se Deus o permitir? Quem é Satanás com seus demônios, que pode querer articular alguma coisa na vida de uma pessoa, na vida de um homem e de uma mulher, que Deus escolheu, que Deus projetou? Por isso que a palavra de Deus, ele fala no livro do profeta Joel, que o meu povo é destruído pela falta de conhecimento. Quando nós não conhecemos a Deus, nós passamos a atribuir ao diabo coisas que é Deus que está fazendo, coisas que são Deus que está permitindo. As nossas aflições e os nossos desafios é o trampolim que Deus está usando para nos melhorar, para nos aperfeiçoar. Dá tudo para o seu filho, para você ver se você não vai criar um garoto mimado, um garoto que não está pronto para a vida. Agora, observe um garoto que cresce num lar que tem suas dificuldades, que passa a valorizar um prato de comida, que passa a valorizar um caderno, uma caneta, aquele que vai cuidar da sua mochila, porque ele sabe que no ano que vem ele não vai ter uma outra mochila, ele vai ter que usar a mesma. E gera nele essa perspectiva de que ele precisa valorizar o que tem. Você vai criar um homem, vai criar uma mulher, que vai descobrir que tudo na vida vem com esforço e com sacrifício. Tudo que Jesus ensinou para os seus discípulos é uma vida de sacrifício que aponta para a cruz. Perder para ganhar. A nossa geração de hoje, ela vai ensinar você a ganhar sempre. Então, se um garoto está na escola competindo, e se ele é o segundo, terceiro colocado numa competição, ele fica triste, faz bico, porque ele não aceita ser o segundo colocado. Não. Os pais e mães raízes, que pagaram um preço alto para descobrir que muitas vezes um par de tênis, uma meia, uma cueca, tinha que ser dividido para 3, 4, valoriza a vida como poucos valorizam. A ideia desse texto de 2 Reis, capítulo 5, é mostrar que, mesmo pessoas não sendo de uma etnia cristã, judaica, eram pessoas que entenderam quem elas eram em Deus. Por isso que a vida delas tinha um propósito, e eles conseguiram cumprir e vivenciar uma promessa de Deus. Nessa manhã, eu quero ser objetivo, assertivo, porém intencional, com a mensagem ao seu coração. Deus não está aqui para tirar da nossa vida os nossos problemas, embora Ele pode fazer isso. Deus está aqui para mostrar que mesmo tendo problemas, Ele quer usar a minha e a sua vida para cumprir um propósito, para que nós possamos realmente viver uma missão. Deus não é um garçom que vem aqui no domingo das 8, dizer para você, vou resolver o seu problema, vou ajudar você na sua crise, fica de pé porque eu vou... Não, Ele pode fazer isso porque Ele é Deus. Agora, se Ele não fizer isso, nós podemos com as nossas lutas, nós podemos com as nossas dificuldades, cumprir o propósito que nós temos aqui, Itaquera. Então vira para quem está do seu lado e diga assim, Deus pode, se quiser, resolver seu problema. Porém, se Ele não resolver, continua sendo Deus, mesmo você tendo problemas. Senão não faz sentido. Por que os discípulos bugaram? Por que Jesus deixou os caras prender Ele? Ele tem poder. A gente viu Ele multiplicar pão e peixe. A gente viu Ele ressuscitar um morto. Como é que Ele deixa esses caras prendê-lo? Eles só foram compreender quando em Atos capítulo 2 o Espírito foi derramado sobre eles. E eles descobriram que a vida com Deus
não é uma vida onde você não tem luta, mas é uma vida que mesmo tendo luta, eu decido todos os dias de manhã ir trabalhar, louvando a Deus. Dificilmente você vai ouvir um testemunho na igreja assim, né? Alguém tem um testemunho para dar? Hein? A pessoa vem aqui na minha e fala assim, eu quero dizer que eu falava 10 palavrão por dia. Eu quero testemunhar, hoje estou falando só 8. Vai ouvir? Eu quero testemunhar que o meu patrão me chamou sexta-feira e me mandou embora. Testemunhar porque você ficou desempregado? É. Na nossa mente isso não é testemunho. Testemunho é que você arrumou um emprego novo. Testemunha é porque você foi curado. Já pensou? Eu quero testemunhar porque o médico viu meu diagnóstico e falou que na minha doença não tem jeito. Quero testemunhar. Vou para o céu mais cedo. Já ouviu alguém falar isso? Porque na nossa mente, a gente está condicionando as pessoas a atribuírem a Deus só coisas boas e atribuir ao diabo as coisas ruins. Então, como se Deus, na criação do mundo, fizesse algo legal de bom, e aí Deus mandou um zap para o capeta, falou, agora vem aí e bota a parte da maldade, que essa parte é com você. É o seu momento. Não. A cada dia basta o seu mal. É Mateus 6,45, como nós lemos. O que esse texto traz de ensinamento para nós? Eu quero dividir a você. Primeira ideia, de que Deus vai fazer coisas incríveis na vida de um homem que não é judeu, que não vive no meio do povo judeu. Muito pelo contrário, é um homem que por muito tempo foi inimigo do povo de Deus. Porque essa é a ideia de Naamã. Naamã é a personificação de um homem que entendeu o seu papel. Fora de casa? Sim. Mas certamente primeiro dentro de casa. Eu creio num Deus que quer fazer coisas poderosas em nós. Mas toda obra grandiosa de Deus, que começa fora de casa e não dentro, é algo que a gente precisa colocar um ponto de interrogação e refletir sobre isso. Porque toda ação e toda operação de Deus, ela vai começar primeiro dentro da nossa casa, com a nossa família. O texto vai falar de Naamã, um homem leproso. E a lepra no Antigo Testamento, ela é vista como uma maldição. O que esse homem fez para ter lepra, não dá para a gente saber. Não dá para nós entendermos o que gerou nele essa doença. Mas fato é que um homem que tinha lepra, ele era obrigado a viver fora dos muros da cidade. Ele não poderia conviver dentro da cidade. Não só pelo fato de que a lepra era uma doença contagiosa, mas pelo simples fato de que naqueles lugares espalhava-se informação de que um leproso é alguém amaldiçoado. Só que esse homem chama-se Naamã, um homem que, mesmo havendo um veredito da sociedade sobre aquilo que ele enfrenta, ele não aceita o veredito como um ponto final para a sua vida. Mesmo sabendo que, para a sociedade em que ele vive, a lepra é dada como uma doença que o exclui do seio da sua família e de todas as questões sociais do ambiente que vive, Naamã não reconhece e não aceita isso para você. E é interessante porque o texto, ele vai usar somente no final do verso 1, o porém, ele é leproso. E eu quero já deixar de cara isso para você. Só esse porém, ele é leproso no final. Isso está no final. Já parou para pensar que nós, humanos, temos uma grande capacidade de potencializar a nossa crise? Talvez se fosse um cidadão normal do nosso dia a dia escrever esse texto, ele ia colocar assim: havia um homem, chefe do exército do rei da Síria, leproso. Nós certamente iríamos destacar de cara a dificuldade que essa pessoa tem, porque é um perfil nosso, e é um perfil também dos nossos filhos. Quando você pergunta para uma criança assim, ó, por que você foi mal na prova? Eu acho mó barato
as crianças. Então eu vou aprendendo com eles. Você foi mal na prova, você tirou 0. Por quê? Ah, então pastor, é minha mãe. E ele já vai arrumar uma terceirização da crise. Já é pequeno, já está culpando alguém. Quando o patrão fala, por que você chegou atrasado? Ah, então, no metrô, não, que na radial quebrou um carro. Nem assim, a gente potencializa nossas falhas. O texto vai deixar a limitação de Naamã por último. E vai de cara mostrar que Naamã é chefe do exército do rei da Síria. Pastor, ele é leproso, mas é líder. Ele é leproso, mas está orientando. Ele é leproso, está dando comando. Ele é leproso, está dando direção. Ele é leproso, a limitação dele pode ser física. Não é no coração, não é na emoção, não é no espírito. Esse Naamã é um homem que a gente tem muita coisa para aprender com ele. Porque ele de cara demonstra o texto que é um homem que tem uma posição de liderança. Na vida, você vai fazer sempre uma escolha. Ou você vai ser aquela pessoa que vai influenciar, ou você vai ser influenciado. Ou você vai dar a direção, ou você vai receber a direção. Ou você vai assumir o seu papel, ou alguém vai assumir o seu papel por você. E nos dias de hoje a gente vive tantos conflitos, porque as pessoas colocam o leproso em primeiro lugar, e deixa de lado a posição que Deus tem para você. Nós podemos sair desse culto daqui a pouco, e bater o carro, acontecer algum problema com a gente. Isso não vai tirar daquilo que Deus estabeleceu no mundo espiritual para a sua vida, que você foi chamado para criar a sua casa, orientar os seus filhos, ajudar o seu marido, obedecer aos seus pais. A sua dificuldade, a sua luta, os nossos conflitos pessoais não podem tirar de nós a posição que Deus nos escolheu. Naamã não é uma obra do acaso. Esse homem nasceu para liderar um exército. Pastor, ele tem lepra, não importa. A lepra não impediu que ele liderasse o grupo de pessoas que Deus colocou sob o seu comando. A nossa luta, e me perdoa a franqueza do início dessa mensagem, a nossa luta, a nossa crise, nossa dificuldade, as nossas mazelas não podem nos impedir de assumir o papel que Deus estabeleceu para nós, quer na nossa casa, quer na empresa, quer na igreja, quer no ambiente social, quer na comunidade que a gente vive. Se Deus nos escolheu para sermos aqueles que vão dar direção, que vão orientar, que nós passamos a orientar e a direcionar, mesmo com as nossas crises, quer emocional, física e espiritual. A sua posição não depende do seu estado físico, emocional ou até mesmo espiritual. Como pastor, tem dias que eu acordo mal. Como pastor, tem dias que eu não estou bem, e nem por isso eu vou orar a Deus dizendo: pastor, Senhor, tira o meu cargo pastoral, porque hoje eu não estou bem. Não, nos dias mais difíceis da nossa vida, são os dias que Deus mais vai te usar. Essa é a oração do apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele disse: orei a Deus 3 vezes, para tirar de mim o espinho que havia na carne, e Deus não tirou. Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquele que entendeu quem Jesus Cristo é, nos seus dias mais difíceis e mais terríveis, vão criar uma expectativa: Deus vai me usar hoje. Por quê? Porque eu não estou bem, e nada que acontecer hoje é porque eu decidi fazer, é uma direção do Espírito Santo. Se você está fraco, cansado, abatido, desanimado, entristecido, crie expectativa. É nesse momento que Deus vai te usar. É nesse momento, porque a gente vai atribuir ao nosso esforço aquilo que nós estamos fazendo. Então o texto começa dizendo que ele é chefe do exército. Você foi chamado para cuidar de alguém. Você e eu prestaremos contas de alguém para Deus. E Deus não é movido por sentimentos, é por propósito. Deus não vai aceitar o meu choro no céu, dizendo: Senhor, eu fracassei na minha família porque eu não tinha dinheiro. Deus não vai aceitar isso, não vai aceitar.
Deus não é que nem a gente, que logo se conecta no sentimento e fala, senti a dor. É tão fácil comprar uma coisa no trem, a pessoa fala uma história triste e a gente compra, porque a gente se compadece com a história triste. Deus não. Deus não. E o texto diz ainda, que ele era um grande homem diante do seu Senhor. Perceba que esse Senhor está com um S minúsculo. Esse grande homem era com o rei da Síria. O rei tinha estima de Naamã. Sabe o que eu imagino nisso? Naamã é um homem que aprendeu a não dar desculpa. Eu fico imaginando se Naamã se colocasse diante do rei, dizendo, olha, eu estou indisposto hoje. Hoje parece que as dores da minha doença aumentaram. Não. Pastor, mas como é que um homem leproso não vai ter dor? Vai ter, ele está sendo comido vivo. Sabe o que eu aprendi na minha vida espiritual? Que muita coisa eu vou ter que aprender a fazer, mesmo quando o meu dia está péssimo. Sabe aqueles dias que você está com vontade de não fazer nada? Mas você fala assim, eu não vou atrás de um atestado, eu vou trabalhar. Porque tem gente que depende de mim. É o respeito que Naamã tem diante do seu Senhor. O respeito diante de uma pessoa não é por aquilo que ela conquistou, mas é pelas coisas que ela superou. Tem muita gente que tem muita coisa e nunca conquistou nada. E tem muita gente que não tem nada e superou muita coisa. Talvez do seu lado agora, aqui na igreja, tem alguém com uma história de superação, que se você ouvir a história da pessoa, você vai falar, eu não sou crente. Como é que essa pessoa está de pé, mesmo após perder tantas coisas? O respeito é conquistado pelas ações que nós tomamos, principalmente nos tempos difíceis. Lá em João capítulo 21, Jesus ele vai para a praia. Seus discípulos se desviaram de novo, não entenderam a sua morte e nem criaram expectativa sobre a sua ressurreição. Jesus volta e vê um barco bem afastado da praia. E ele usa uma expressão, joga a rede desse lado. E quando eles jogam, a rede vem carregada. E Pedro usa a expressão, é um mestre. O texto fala que Pedro estava nu, colocou a sua capa e veio nadando até a areia. E quando ele chegou, estava Jesus, com peixinho assado. Falou, traga os peixes que vocês fizeram. Assentai-vos, vamos comer. Eles tinham se desviado. Por que Jesus não foi nos palácios buscar os inteligentes? E ele insistiu com seus discípulos. Jesus reconhece nossas fraquezas e sabe da nossa capacidade de voltar atrás sempre. Quase todo crente se desviou em algum momento da vida. A diferença é que Jesus conhece a gente, vai nos buscar. Depois desse dia, Pedro nunca mais se afastou. Ele entendeu, eu tenho que saber lidar com as minhas fraquezas, com as minhas limitações. Deus não chamou você para você ser perfeito, mas chamou você para você caminhar, mesmo quando as coisas vão de mal a pior. Ele não é um resolvedor de problemas, mas ele é alguém que vai alinhar a minha vida espiritual aos problemas que eu vivo. Um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito. O respeito que o texto usa nessa reflexão, nesse texto, é a ideia do respeito conquistado. É a ideia daquele que deixou um legado, onde as pessoas passam a respeitar você pela história. Certamente Naamã não era visto pelos seus soldados como aquele homem que tinha atrás da sua armadura e das suas condecorações uma doença que o corroía por sempre, ou continuamente. Naamã era uma inspiração, porque certamente os saudáveis diziam, se ele vai, eu vou. Se ele pode, eu posso. Se ele faz, eu faço. Quem é pai aqui, levanta a mão. Os pais, pais e mães.
O respeito dos nossos filhos serão conquistados não por aquilo que nós falamos, mas por aquilo que nós fazemos. Eles estão nos observando. Estão vendo quem nós somos, todos os dias. Naamã tem o respeito do seu Senhor. Tem o respeito de quem o lidera. Naamã tem o respeito de quem responde, de quem ele presta contas. Eu tenho um pedreiro, que vira e mexe a fazer serviço em casa, é o pai do pastor Felipe Nunes, senhor Antônio. A minha família, quando a gente sai, vai fazer alguma coisa, vai fazer alguma obra em casa, a gente larga a chave na mão dele. Não temos preocupação com a nossa casa, porque ele conseguiu o nosso respeito. Sabe como é que Deus vai liberar as chaves do céu sobre a nossa vida? Isaías capítulo 22, verso 22, coloco sobre os seus ombros a chave de Davi. Aonde a porta que eu abro ninguém fecha, a porta que eu fecho ninguém abre. Esse respeito, esse conquistar chaves, vem pelas ações e atitudes que nós temos. Deus pode colocar chaves na sua mão, que te permitirá abrir portas. Conquista o respeito de Deus. O que é esse respeito? Deus pode confiar em mim. Com os meus defeitos, com as minhas dificuldades, Deus ele sabe que eu não vou fazer o que é errado. E se eu errar, é porque foi um acidente. E seguindo o texto vai dizer que por ele, o Senhor deu livramento aos Círios, e era este homem valoroso. Sabe como é que são formados os princípios de valores? Ou melhor, princípios de valores é o que rege uma sociedade. Princípios de valores é o que determina o caminhar de uma nação. Sabe onde é formado nossos princípios de valores? Em alguns ambientes. Por exemplo, na nossa casa é formado princípios de valores. Aqui na igreja é formado princípios de valores. Na sociedade que estamos é formado princípios de valores. Estamos em dias de eleição. Quantos candidatos você já ouviu falar que eram tão bons e tão honestos? E quando eles chegaram lá naquele posto, eles mudaram a cabeça. Eles se deixaram levar pelo ambiente. Porque ambiente determina princípios de valores. Alguns ambientes, eles serão ambientes tortuosos, que vão tentar desvirtuar aquilo que você faz, aquilo que você aprendeu como é certo. Por isso que o papel da igreja é orar pelos políticos, porque é uma ação espiritual. Há uma ação espiritual. O cara pode ser bom, dependendo de onde ele entrar, ele fica ruim. O que Deus está dizendo aqui sobre o homem de valor de Naamã? Naamã é um homem tão bem resolvido, que os ambientes não mexem mais com as suas convicções. Naamã é um homem que tem tanta convicção de quem é, e não importa o ambiente que ele está, o ambiente não vai mexer com ele. Ou seja, você pode ser um crente e trabalhar no pior departamento da empresa. Esse departamento ruim não mexe com as suas convicções, porque não foi esse ambiente que determinou os seus princípios e valores. Naamã tem valores que não são regidos pela sociedade da época. Ele tem valores que foram inseridos dentro da sua casa. O Espírito Santo gera em nós valores renovados, aonde você descobre que o casamento é para a vida inteira, aonde você descobre que criar os filhos é responsabilidade porque prestaremos contas, aonde você descobre que ser íntegro não é uma qualidade, é uma obrigatoriedade. Naamã tem princípios determinados nas suas convicções, porque Deus o usava. Naamã tinha uma convicção que toda vitória que ele tinha, ela vinha da mão de Deus. Começa a atribuir a Deus tudo que você vive, os seus ganhos, as suas perdas, as suas conquistas, os seus avanços. Deus, quando se vê honrado por aquilo que você faz, Deus ele vai começar a te engrandecer. E quando você começar a errar, e quando você falhar, assume a responsabilidade diante de Deus, porque é diante dessa posição que nós alcançamos o perdão, a graça, a segunda e a terceira chance em Deus. Naamã é bem resolvido, porque a lepra não determina uma vida de sucesso que ela tem. A partir de
hoje não devemos mais ser crente reclamão, murmurão, de bico, porque a gente olha aquilo que o outro tem e percebe que não temos e ficamos chateados. Não, cada um tem a sua porção em Deus. Alegre-se, desfrute-se, seja abençoado com a porção que Deus colocou sobre a sua vida. A lepra não para aquele que sabe quem é em Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Como é que a nossa perspectiva de vida, ela recebe mudanças, se o nosso ponto de vista é ajustado. Eu imagino que todos os dias de manhã, Naamã, quando saia para trabalhar, colocava a sua armadura. E eu não sei se naquela época, quase 3.000 anos atrás, tinha um espelho. Não sei. Mas eu creio que muita coisa era nítido para os olhos de Naamã. Ele conseguia ver. O acesso à informação enfraquece muitas vezes a nossa emoção. Vou repetir, o acesso à informação muitas vezes enfraquece a nossa emoção. A gente descobre o que o outro tem, você não tem e fica triste. Você descobre o que o outro está fazendo, você não consegue fazer, você fica triste. A gente colocou um mundo de informação na mão dos nossos filhos, que ao invés de melhorá-los, gerou neles perspectivas de disputa, de tristeza, de abatimento. Como é que um garoto fica triste quando ele descobre que o celular dele é pior do que o do outro? Disputa. A Bíblia fala que a lâmpada do nosso corpo são os nossos olhos. Naamã olhava, ele via as suas feridas, mas colocava a sua roupa de soldado e saía para trabalhar. E ficava diante da trincheira, diante do seu exército, sempre com uma palavra de engajamento. Eu gosto dos filmes de guerra, não sei se você costuma assistir, das grandes batalhas. E aí sempre o líder, ele montado no seu cavalo, ele vai trazer um discurso de encorajamento. E certamente ele vai falar palavras que vai desafiar o seu povo. Eu fico imaginando Naamã, crente nos dias de hoje. O exército olhando para ele e ia falar assim: irmãos, se Deus não for conosco, estamos roubados. Sairemos e não sabemos se vamos voltar. O inimigo é sujo. Olha, se o Senhor não nos ajudar, estamos perdidos. Qual é a chance de você seguir um cara desse? Zero. Naamã está montado no cavalo falando: ó, vamos vencer mais uma batalha. Cadê os homens? Os homens. Cadê os homens? Tem 2, tá bom, não estou sozinho. Cadê os homens? Você pode não ter muita coisa. Você está engajado, a sua família vai com você. Tem muito homem que tem recurso, tem carro bom, tem casa boa, mas não tem nenhuma perspectiva de vida. Tem muito cara que não tem nada. E o cara, ele avança com a sua família. Lá no filme Gladiadores, né? Gladiador vai para uma batalha e o inimigo é muito grande. E ele está com um punhadinho de gente, bem no começo do filme. E ele vai fazer esse discurso de encorajamento. Aí ele fala para o seu exército: olha, eu não sei onde vocês estarão amanhã, mas eu estarei colhendo o meu trigo. Ele está dizendo: eu vou, mas eu volto. Você não vai seguir um cara desse? É Naamã. Tem problema, mas sabe que vai e vai voltar. Sabe, ele tem uma semana com desafio, pastor, mas eu vou vencer ela. Como? Eu não sei, mas eu vou vencer. Naamã tinha conquista dentro de casa. Certamente quando ele saía falava: bem, até daqui a pouco, já já eu volto. Pode me esperar, porque eu vou voltar para casa. Então Naamã é alguém bem
resolvido emocionalmente, porque ele tem posição, ele tem respeito do seu Senhor, ele é um homem que tem respeito e seus valores bem definidos, e ele é um homem que tem a presença de Deus. Então Naamã é bem ajustado no campo da sua emoção. Agora no verso de número 2, vai dizer algo interessante. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Mulher de quem? Naamã era casado. Como é que uma lepra, que faz com que a pessoa fica fora da cidade, permite Naamã se casar? Ou talvez se ele adquiriu a lepra, a mulher continuou com ele. Qual é a mulher que vai querer ficar com um homem leproso? Certamente ela não poderia nem ter contato com ele. Sabe uma coisa que você vai descobrir com o tempo no casamento? Os casais sabem do que eu vou falar. Eu gosto de uma expressão, Davi, do Cláudio Duarte, né? Aquele cara tem algum problema na mente, né? Ele fala uns negócios meio estranhos. Mas ele usa uma expressão certa. Ele fala, os jovens falam assim, eu não vejo a hora de casar. Fazer sexo todos os dias. Aí ele fala, se soubesse quantas vezes a gente faz, desanimava. Aí ele usa a expressão, arruma um outro bom motivo para você casar. Você vai descobrir com o tempo, o que vai manter um casamento sólido é o respeito, reciprocidade, cuidado. Quantos casais que você conhece que são velhinhos e vivem juntos? Quantas histórias de casal que você descobriu que morreu um, passou o tempo, o outro não suportou? Por tanta conexão que tinha. Aqui, a mulher de Naamã é bem resolvida. É uma mulher que não espera dele, talvez, atributos que ele não pode dar mais. Mas é uma mulher que está porque entendeu os valores do marido que tem. Sabe o que é isso? É a mulher que torce pelo marido. Emocionalmente ela está alinhada. Eu quero ver meu marido bem. Eu quero ver meu marido ajustado. Já contei uma história aqui quando eu troquei de emprego, porque eu viajava muito, e arrumei um emprego para ganhar menos da metade. E eu dividi com a minha esposa isso, e ela usou uma expressão que eu nunca mais esqueci. Ela falou, troca de emprego. Falei, não vai dar, vou ganhar muito pouco. Ela falou, eu estou com você. Um homem que ouve isso da sua esposa, ele vai continuar sempre caminhando. Eu estou com você. A mulher de Naamã está com ele. É uma mulher que entendeu o seu papel. É companheira. Que vive Provérbios capítulo 14, verso 1. É aquela mulher que vai edificar, vai instruir. Ela vai melhorar a sua casa. Porque emocionalmente ela está bem alinhada. Ela entendeu que a lepra do marido não gerou nela frustração emocional. É aquela pessoa que até o final ela vai continuar fazendo aquilo que é o seu papel. O nosso papel dentro de casa não depende do outro. Quando você vai sentar com um casal para conversar, muitas vezes o que a gente mais ouve é trocas de farpas, de acusações, de conflitos. Não, faz a sua parte e você vai ver se Deus não te honra. Muda você, muda o foco da sua oração. A oração, Deus muda ele. Deus opera na vida dele, não esquece isso, para de orar assim, está orando errado. Diga, Deus me muda, Deus me transforma, Deus mexe comigo, porque Deus ele vai começar a atuar em você primeiro, porque de repente o outro que a gente pensa que é ruim, não é tão ruim quanto parece, é porque talvez o outro não é como você quer, o outro não é como você espera. Em um casamento, você vai descobrir que o seu cônjuge talvez nunca vai ser o que você espera. Ele vai ser aquilo que Deus o formou. Por isso que a Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de pecados. Quem ama não vê defeito, quem ama foca na qualidade. Quem ama não olha aquilo que falta, quem ama olha para aquilo que sobeja. Tem muita gente esperando daquilo que está faltando e talvez você nunca vai ter. Porque Deus está querendo ajustar a nossa emoção. Olha o que você tem, não para aquilo que está faltando. Essa mulher talvez era o maior ânimo de Naamã. Eu faço pela minha esposa, eu corro pela minha família, eu me esforço por aquilo que eu tenho em casa.
Quantas pessoas talvez hoje não têm prazer de voltar para casa, que quando voltar vai ter conflito, vai ter briga, vai ter discussão. Não, olha, o ambiente que mais deve ter paz, o ambiente que mais deve ter harmonia é a nossa casa. O que adianta a gente rir para todo mundo na empresa, rir para todo mundo na igreja, se dar bem com todo mundo do lado de fora, e em casa a cara é fechada, a cara é amarrada, a gente é insatisfeito. Não, 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 que todos talvez nos vejam ruim fora de casa, mas dentro de casa não. Meu marido é uma bênção, ele é companheira, minha esposa é parceira para toda a vida. Quem é curado emocionalmente, vive os frutos do Espírito dentro da sua casa. Ela está alinhada, essa mulher, bem ajustada. Aí você pode conjecturar, porque a lepra de Naamã pode ser outras coisas. Ah, pastor, meu Naamã é porco. Onde ele vai jogando meia, cueca, toalha. Ele não lava um prato, esse miserável. Mas o que esse Naamã faz de legal? Não, ele não deixa faltar nada em casa. Ele provê a gente. Ajusta a visão para isso. Pastor, ó, ele não gosta de ir para o cinema. A alegria dele é ir para a feira. Nossa, que Deus me dê essa unção. Cara, desfrute do seu marido na feira. As irmãs falam, fala Deus. Tomara que a minha esposa não veja esse trecho. Que eu não gosto de ir para a feira, Davi. É uma luta ir na feira, só Deus. Sabe, o que tem de bom? Foca nisso. É a mulher de Naamã. Perceberam que antigamente o casamento dos nossos pais durava 30, 40 anos? 50, 60 anos? Aí eu ouvi uma expressão assim, antigamente. É porque as mulheres toleravam muita coisa. Os homens toleravam muita coisa. Não é não. É porque sabia que valia a pena lutar pela família que Deus conquistou. Valia a pena. Camarada, casa hoje não deu certo, casa de novo deu certo, casa de novo. Luta pela sua casa. Mulher de Naamã está lutando pelo marido dela. Vale a pena. Só que o verso 2, ele fala de uma menina que ficou presa nessa casa. E ela traz uma reflexão que é muito poderosa para a gente poder pensar nessa manhã. O texto traz ela na ideia de uma escrava, na ideia de alguém que está ali, porque foi levado à força. Olha, irmãos, a minha mensagem ela tinha só 5 minutos, é que eu contextualizei com tudo isso, porque eu quero falar só dessa menina. Ela é escrava, e numa guerra, quando as mulheres eram capturadas, elas de cara ou eram entregues para ser abusada, virar esposa de alguém do exército inimigo, para ser humilhada. Ela foi levada para a casa de um leproso. E é essa mulher, é essa menina, que vai usar uma expressão: tomara que o meu Senhor soubesse do homem de Deus que está em Israel. Ele curaria o seu marido da lepra. Ela é escrava, mas a mente é livre. Ela é escrava, mas o coração não tem raiva, tem amor. Ela é escrava, mas ela não tem revolta. Acredite, por mais difícil que seja, Deus te permite passar uma crise às vezes, para te colocar no lugar certo. Esse Naamã é muito bom, é diferente. Deus está articulando uma cura para ele. Vai acontecer, Deus escreveu antes essa cura. Não tinha como Naamã saber de Eliseu, se não fosse através de alguém que conhecia Eliseu. Por isso que de vez em quando Deus pega alguns de nós e coloca em lugares que a gente nunca queria estar. E de repente o que você está hoje irritado, brigando, lutando,
é porque você não ajustou a sua visão. Você está no lugar que Deus te quer. É aí mesmo. É nessa família mesmo. É alguém que sabe por que nasceu. A Bíblia não vai falar mais nada dela. Não vai dizer mais nada dessa menina. Ela só tem uma frase: tomara que o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Israel, ele o curaria da sua lepra. Talvez toda a sua dor, talvez toda a sua perda, tudo aquilo que ela sofreu quando foi levada como escrava, arrancada da sua família, se resume numa frase. Tudo isso por causa desse momento? Isso. Alguém que entendeu o seu propósito e que não vai perder a chance de fazer o que Deus pediu para fazer na hora certa. Se a gente estiver desalinhado, desajustado, a gente fica tão preocupado em como resolver nossos conflitos, que não fazemos o que Deus pediu. E ela entendeu. A minha dor, a minha luta, a minha crise me trouxe para um propósito. Eu tenho que liberar uma palavra para essa casa, para essa família. Eu acredito muito que Deus nos permite vivenciar coisas difíceis, para que a gente possa, nesse campo difícil, liberar palavras, liberar ações proféticas, declarar sobre a vida de algumas pessoas. O nosso lugar de dor, o nosso lugar de dificuldade, talvez é o nosso campo de milagre. É onde vai ter a manifestação do poder de Deus. E o texto não vai falar se ela foi liberta, se ela teve uma outra chance. Isso não importa. É como Paulo usando a declaração: olha, eu estou entregando a minha vida como libação. Importa que eu cumpra a minha carreira com alegria. Olha, eu não quero saber se eu vou ter uma casa legal, um carro legal, embora se eu tiver isso é muito bom, mas a coisa mais incrível que eu quero fazer é cumprir o meu propósito. E eu só estou aqui como escrava eu vou cumprir minha missão. E a gente usa uma ideia de que o crente, o cristão, é um escravo de Cristo. Agora vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu passo a decidir as coisas, não pelo ambiente que estou, mas pelo propósito de vida que eu nasci. Há algo no livro de Esther incrível. Há uma determinação para matar todo judeu, e o tio de Esther fala: você não será poupada disso. Esther já é rainha, e ele usa uma expressão: Esther, quem sabe não foi para esse momento que você nasceu. Às vezes a nossa vida se define num momento. Algumas pessoas são mudadas em um momento. Uma frase que você declara para ela. Quando Naamã ouviu isso, foi correndo para o chefe do exército. A menina disse que tem um cara lá que resolve o meu problema. O rei da Síria pegou a carta, escreveu e mandou para o chefe, para o rei do exército de Israel: quando chegar a carta na sua mão, saiba que eu estou enviando até você Naamã, o chefe do meu exército, para que você restaure ele da sua lepra. O rei poderia fazer o quê? Celebrar. Os caras estão vindo autonomia aqui, pode mandar vir, faremos o que é possível. Não, está vendo? Ele tem ocasião contra mim, ele quer me arrumar problema, ele quer criar uma dificuldade. Ainda bem que lá tem um outro que sabe por que nasceu. Eliseu falou: está rasgando a sua veste para quê? Manda vir para mim, e ele vai saber que tem homem de Deus nesse lugar. Tem muita família que hoje ela depende de alguém falar assim: não, pode mandar vir, vamos resolver isso, vamos dar um jeito. Naamã sabe quem é, a mulher de Naamã sabe quem é, a menina sabe quem é, Eliseu sabe quem é. E você é quem? Você e eu somos quem? Quem olha para nós e fala: cara, eu quero ser que nem você. Nós somos quem? Quem eu sou na minha casa? Quem eu sou no lugar que Deus me colocou? Esse é o desafio da minha oração.
Eu preciso descobrir quem eu sou. Rápido. Eu vou errar menos. Eu preciso encontrar em Cristo a resposta para tudo que eu estou vivendo. Rápida. Rápido. A sua família é o seu exército. Você é o chefe dele. Deus é o seu Senhor. Todos os dias, ou você coloca a armadura, ou você chora pelo canto. Ou você libera uma palavra para ajudar, ou você libera uma palavra de morte. Quem somos nós? Quem somos nós? Hoje, 42 pessoas vão morrer, porque elas decidiram não ser ninguém. Abriram mão da sua vida. E nós? Pastor, eu vou tentar mais uma vez. É isso. Eu vou liberar palavras diferentes. É isso. Eu vou colocar minha armadura amanhã e vou sair de casa para fazer meu papel. É sobre isso. É sobre isso. É sobre isso. Não vou falar em línguas ou profetizar. Não, isso faz parte também. Quanto mais espiritual nós somos, mais lúcido a gente fica. Quanto mais de Deus eu tenho, mais eu entendo o meu papel dentro da minha casa, no meu trabalho, com os meus amigos. Quem somos nós? Quem somos nós? Eu creio que o Senhor quer revelar identidades aqui nessa manhã. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Você é um filho gerado por Deus. Você é um instrumento de Deus para mudar a vida de pessoas. Você não é alguém que Deus vai resolver todos os seus problemas. Não tira isso da sua cabeça. Tem problema que está na nossa vida só para a gente depender de Deus. Porque o poder dele vai se aperfeiçoar nessa fraqueza. Muda a sua ótica. Que Deus mude a minha ótica nesse dia. E eu chego em casa sabendo, eu tenho uma armadura. E essa armadura está lá em Efésios capítulo 6. É a armadura de Cristo, que vai me livrar dos dardos inflamados do maligno. É a armadura que vai me tornar forte, porque eu dependo de Jesus. Eu vou chegar em casa daqui a pouco, sabendo que as coisas mais importantes que Deus me deu, está lá. É a minha família, que vai ter o meu respeito. Isso é a coisa mais importante. Os aplausos dos céus e o aplauso da família é o que você precisa buscar. Deus dizendo, você é legal, gosto de você. E a sua família dizendo, você é uma bênção para nós. Os demais podem falar o que acharem. Pode falar o que acharem. O que vale é o quem nós somos em Deus e dentro da nossa casa. Amém? Fica de pé. Fecha os seus olhos. Só um minutinho. Nós vamos orar ao Senhor. Nós vamos fazer uma oração a Deus. Se fosse liberado a nós, agora, a palavra, ou um comunicado para a nossa casa, o que é que nós diríamos? Olha, a semana é difícil, mas juntos, nós somos mais fortes. Vamos junto? Será que não era isso que vale a pena a nossa família ouvir? Hã? Sabe o que eu penso, Igor? Muitas vezes Naamã, André, devia chorar sozinho. Ele tem sentimentos, eu tenho certeza que ele tinha seus dias difíceis, sozinho. Sabe o que a maturidade nos ensina? Que muitas vezes nos nossos dias mais difíceis, nós vamos saber os lugares aonde rasgar o nosso coração. Os nossos filhos têm que nos ver sempre encorajados. Sempre encorajados. Se perguntado quem é o seu herói, o garoto vai dizer, meu pai, ele é da hora. Nós não temos direito de errar com a nossa casa. Não temos. E não podemos.
Eu creio que aqui tem muita gente imperfeita juntamente comigo. Mas a nossa imperfeição não vai comprometer o que Deus pode fazer na nossa vida. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas assim, de coração mesmo, Deus pode fazer coisas poderosas através de você. Entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele. Retém nada para você não. Entrega tudo para Deus. Tudo. Qual é a sua maior luta, a sua maior crise? Entrega para Deus. Deixa Deus saber. Deixa Deus saber qual é a sua maior crise. Mas entrega para Ele. O poder dEle vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Na sua fraqueza. Fecha os seus olhos. Pai, estamos aqui nessa manhã. E nós queremos ser reajustados na nossa vida emocional. Eu creio, Senhor, que alguns desapontamentos, alguns abatimentos, infelizmente tomaram conta do nosso coração. Quantos de nós estamos aqui nessa manhã, prestes a entregar os pontos, mas eu creio que o Teu Espírito ele pode trazer uma sobrevida hoje. É como um fôlego novo, para a gente continuar caminhando, para a gente não desistir. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor fortaleça todos nós, para que possamos, como aquela menina, entender o nosso propósito e a nossa missão. Que as palavras da nossa boca serão palavras de coragem, palavras de encorajamento, e que as nossas dificuldades e lutas não tirem de nós os valores e princípios morais que o Senhor colocou sobre a nossa vida. Levanta uma igreja forte, movida pelo Teu Espírito, que vai saber lidar com as tempestades da vida. E usa-nos, ó Pai, para fazer com que o nosso bairro, a nossa casa, a nossa nação, ela seja encorajada pelo nosso comportamento. Que nós possamos sair daqui nessa manhã sabendo quem somos em Cristo Jesus. Que não haja dúvida no nosso coração que nós fomos comprados, escolhidos, separados por Deus, não para uma vida de fracasso, para uma vida de derrota, mas para uma vida que mesmo tendo dificuldades, vai nos levar a conquistas, a honra e a avanço. Eu ministro sobre cada pessoa o poder de Deus que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. E quando nós estivermos fracos, que o Senhor nos torne fortes, fortalecidos pelo poder do Teu Santo Espírito. Eu oro, Senhor, consagrando a Ti a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a glória de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Vamos ministrar essa canção em nome de Jesus. Te adorar, Jesus.